por aquilo que somos, por tudo que o Senhor tem realizado em nós. Obrigado porque até aqui a Tua mão tem nos sustentado. Até aqui nós temos visto as Tuas maravilhas, Senhor. Obrigado por essas famílias que agora nos acompanham. Obrigado por essas canções que foram entoadas aqui, Senhor. Obrigado por tudo que fazemos, porque tudo que fazemos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor. Vem direcionado pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, nos dê graça nessa noite, para que a Tua doce presença possa invadir os lares hoje, Senhor. Daqueles que estão desesperançados, daqueles que a enfermidade talvez bateu a sua porta e ele não sabe o que fazer. Talvez, Senhor, hoje tenha respostas para muitas vidas aqui, Senhor. Talvez hoje seja o dia aceitável do Senhor para muitas famílias aqui, Senhor. Talvez hoje, ao final dessa live, o Espírito Santo esteja entrando nos umbrais das portas dos Teus filhos. Talvez, Senhor, agora, enquanto estamos começando, o Teu Espírito já está trabalhando poderosamente em corações, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que os Teus filhos não sejam distraídos por nada neste momento, porque a tua voz irá falar agora, Senhor, em nome de Jesus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito vai dizer à igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Eu vim para cá hoje com um propósito de falar algo, mas eu no meio do caminho aqui, conversando com meus amigos aqui, esses amigos aqui são presentes genuínos de Deus, eu pensei numa outra coisa aqui. Eu quero ler um texto bem conhecido de Marcos capítulo 2, que vai falar da cura de um paralítico. E eu gostaria até que você pegasse papel e caneta aí, que eu vou liberar algumas coisas aqui agora, que Deus tem falado comigo aqui enquanto a gente estava participando desse louvor abençoado, que eu acho que é de suma importância para você que está caminhando nessa terra e que ama a Deus. Eu não vou nem falar que você é cristão, mas que você ama a Deus. Eu acho que é de suma importância isso. Eu tenho andado muito indignado nesses dias, né, principalmente nas redes sociais, porque existem pessoas que se dizem cristãos, que elas estão fazendo um desserviço para o Evangelho. Tá? Pessoas sem uma preparação, sem instrução, pessoas que são guiadas por suas próprias experiências, pessoas que dizem crer em Deus, mas não conhecem Deus. E aí, nesse momento, começam a colocar um monte de coisas, né, principalmente na rede social hoje, que é um veículo assim, que tem um alcance mundial, e nós aqui acabamos sendo rotulados num todo. E eu me sinto assim, muito indignado quando as pessoas me rotulam com uma grande massa que existe por aí. Porque, como eu dizia para os pastores ontem, nós temos nos esforçado para derramar sobre a vida de vocês aquilo que realmente é um evangelho inteligente, coerente, de graça, de equilíbrio. Essa é a nossa visão do reino. Eu falava ontem com os pastores que o meu desejo de igreja é que nós tenhamos uma igreja inteligente, uma igreja que sabe onde está pisando, por que está pisando, com quem está pisando. Isso é de suma importância para quem decidiu seguir a Deus, servir a Deus, honrar a Deus. Marcos capítulo 2 vai dizer assim, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Vamos construir um pensamento aqui a respeito desse texto, e eu quero falar a respeito de pelo menos 2 igrejas. Tá? Existe aqui, se pudéssemos chamar assim, uma igreja que está dentro de uma casa, e essa casa está acontecendo um ajuntamento, e nesse ajuntamento está Jesus pregando a palavra. O texto vai dizer
que ficou tão cheia essa casa que logo a passagem que dava acesso a Jesus, ela ficou obstruída. De maneira que a outra igreja, que estava do lado de fora, que vinha trazendo um paralítico, a saber, 4 homens, que nós, a Bíblia não diz, mas nós costumamos chamar esses homens de amigos daquele paralítico, né? Eles estão vindo de fora para dentro e estão tentando acessar Jesus e eles encontram algumas dificuldades. A gente tem vivido um tempo muito difícil e você não pode se assustar com a turma do ateísmo, você não pode se assustar com o pessoal que não crê na Bíblia, você não pode se assustar com a galera que está usando o Evangelho como uma ferramenta de enriquecimento. Você não pode se assustar com isso. Por que você não pode se assustar com isso? Responde para mim, pastor. Porque a Bíblia já nos avisou que tudo isso que está acontecendo iria acontecer. E aí eu vejo, às vezes, algumas pessoas fazendo esforços para obstruir coisas que na Bíblia já estão determinadas que vão acontecer. Cara, não adianta você tentar parar aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Não vai rolar, cara. Você não vai ter êxito. Às vezes a gente fica preocupado com coisas que não são coisas que são da nossa alçada, como reino, como igreja, como evangelho. Se ocupe com aquilo que Deus mandou você se ocupar. E ponto. Agora, olhando para esse texto aqui, eu admiro, né, essa igreja que está dentro da casa, porque essa igreja ela está dificultando o acesso a Jesus. A casa enche, e de tanto que encheu, presta atenção no que eu vou falar aqui, que é um trocadilho, tá? É uma analogia com a comparação dos dias de hoje. A casa encheu tanto que a porta se fechou e não dava mais acesso a ninguém para chegar a Jesus. Tá? Parece que a gente vive isso no tempo contemporâneo, de casas tão cheias que não promovem mais o acesso a Jesus de tanto que encheram. E essas pessoas que estão dentro dessa casa, elas são pessoas que perderam a percepção da necessidade de quem está do lado de fora. E isso é preocupante. Em tempos de pandemia, em que a igreja precisou ser fechada, e eu vejo pastores, amigos meus, inclusive, e é claro, aqui a gente não está generalizando, existem motivações e motivações, tá? Em tempos de igreja, em que a igreja precisa ser fechada, a gente vê gente preocupada em reabrir a igreja por causa da motivação errada. E isso me preocupa, porque eu estou inserido dentro desse grupo social que se diz evangélico, que se diz cristão. Logo, o olhar de quem está de fora não é um olhar que consegue separar, dividir, é um olhar que agrupa todo mundo e nos coloca dentro do mesmo ambiente. E por isso eu vejo a necessidade de falar disso. A igreja, por mais que haja ajuntamento, por mais que se reúnam dentro de uma casa, por mais que cresçam, duas coisas, elas nunca podem parar de promover o acesso a Cristo e nunca devem deixar de ter a percepção da necessidade daqueles que estão do lado de fora. Isso é muito sério. Se você ama a Deus e se você decidiu caminhar com Jesus e honrar a Jesus, você precisa ouvir essa palavra e trazê-la para dentro do seu ambiente de casa, de família. Por quê? Isso tem que acontecer dentro da nossa casa, das pessoas que acessam a nossa vida. Você, como cristão, nunca pode deixar de ser um canal de acesso a Jesus. E você, como um cristão, nunca pode perder essa percepção da necessidade do outro. Por quê? Jesus, enquanto esteve sobre a terra, o que mais ele fazia era isso. Ele disse a Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Logo eu digo a você, quem vê você, precisa ver Jesus. Não pode ver alguém conturbado, perturbado, de sentimentos e emoções desafloradas. Você tem que promover o acesso a Jesus.
No segundo momento, Jesus ele está andando sobre a terra e o tempo todo você vai ver os evangelhos falar o seguinte: e teve compaixão deles, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. E Jesus se compadeceu daquele aleijado. E Jesus se compadeceu do leproso. E Jesus se compadeceu do cego. E Jesus teve compaixão do Dimas, pendurado na cruz do Calvário, já no último momento de vida. E a gente tem perdido esse sentimento chamado compaixão. É claro, todos nós temos problemas. Mas o evangelho que nós carregamos, ele precisa promover literalmente essa percepção da necessidade do outro. Agora, o que eu acho demais nessa igreja desses 4 amigos, dessas 4 pessoas, é que eles estão carregando uma pessoa inválida. Uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não tem recurso, uma pessoa que não tem nada a oferecer. E eu estava ouvindo um amigo da rede social falando essa fala dos 4 amigos carregando eles, e eu fiquei tocado, porque esses amigos estão carregando um quinto elemento, uma quinta pessoa, e o fato deles estar carregando essa pessoa, literalmente, não é porque essa pessoa vai oferecer algo. Quem é que carrega paralíticos? Quem é que quer levar pessoas que não querem oferecer nada, que não tem nada para oferecer? E eu como igreja, você como igreja, precisamos abraçar essas pessoas que não têm nada para oferecer, essas pessoas que não falam bem, essas pessoas que não têm dom, essas pessoas que não têm oratória, essas pessoas que não têm a condição de contribuir, essas pessoas que não têm nada para oferecer à igreja. É esse tipo de gente que a gente tem que carregar, porque quando a gente carrega esse tipo de gente, a gente se enquadra numa palavra que Jesus estava, numa parábola, deixando para os discípulos, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estive nu e você me vestiu. Presta atenção nisso, o evangelho abraça quem não tem nada para oferecer. Eu vejo muita gente falando a respeito do evangelho, e esse evangelho que é pregado é aquele evangelho que a gente tem que ter pessoas que o tempo inteiro está oferecendo, está servindo, mas presta atenção numa coisa, a gente tem que servir, tem que oferecer, tem que se doar, tem que ser generoso, mas nós não podemos nos esquecer daqueles que não têm nada para oferecer. Eu acho que isso é muito fantástico. Eu gosto de falar do José de Arimateia e de Nicodemos, a qual eles vão pegar o corpo de Cristo no momento que o corpo de Cristo não tinha nada para oferecer a eles. Evangelho é isso. Evangelho é aquela força que te move, a qual você não está preocupado com resultados, com favores, com devolutivas. Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Agora eu encerro com uma última fala, porque a igreja do nosso tempo canta que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do nosso tempo canta que Satanás não tem poder. A igreja do nosso tempo canta que vai destruir o terreiro de Umbanda, que vai destruir não sei o que vai... Isso aqui não acontece aqui, né? A gente não faz isso. Não, a gente não faz. Não, a gente não. Aqui a gente é livre, cada um faz o que quer. Assim como eu quero que você respeite meu espaço de culto, de adoração, eu vou respeitar o seu espaço de culto, de adoração. A não ser que você fale pra mim assim, vem cá, bispo, a gente precisa tirar algumas coisas aqui. A gente tem uma galera que vai aí, tira tudo e quebra tudo, tá? Então, a igreja do nosso tempo fica levantando esses clamores e gritando, as portas do inferno não vão nos segurar, as portas do inferno não vão nos parar, mas existem outras portas que estão segurando essa igreja, a porta da ambição, a porta da avareza, a porta da falta do amor. Tá? As portas do inferno podem até nem estar parando essas igrejas aí, mas essas outras portas, que são portas dos nossos cotidianos, estão parando essas igrejas, de maneira que Satanás não precisa mais trabalhar no meio do povo, porque o povo está fazendo tudo sozinho. Deus abençoe a vida de vocês. Machado veio afiado. Quem quiser que vá de próximo. O povo está com Satanás. Quer falar sobre a igreja? Cara, eu vou um pouquinho na linha do bispo, eu vou usar pouca coisa. Não, porque eu vou falar sobre a igreja, qualquer coisa a gente... Eu vou falar sobre um pouquinho de igreja. Queridos, eu vou ser bem rápido.
dentro disso que o bispo ministrou aqui, e eu estava a raciocinar hoje muito sobre esse termo igreja, até escrevi algumas coisas rápidas aqui, e eu entrei numa fala de Bill Hybels. Bill Hybels é um pastor de uma igreja de grande relevância nos Estados Unidos, em Nova York, e quando houve aquele atentado do 11 de setembro, que as torres gêmeas caíram, esse pastor com sua igreja estava lá no meio para cuidar dos feridos, assessorar os feridos, dar comida, enfim. Então Bill Hybels ele tem uma grande relevância ali nos Estados Unidos. E das suas falas ele vem dizer o seguinte: qual é a igreja mais importante do mundo? E ele responde a sua fala. Ele diz que é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Eu vou repetir. Ele pergunta qual é a igreja mais importante do mundo, pastor Iratã. E ele responde, é a igreja que Deus está edificando dentro de você. E dentro dessa fala, eu olho para que tipo de igreja nós temos nos tornado dentro dessa pergunta feita por Bill Hybels. Nós olhamos para algumas organizações atuais e a grande pergunta é que tipo de igreja nós estamos formando nas pessoas. Ontem eu fiquei muito feliz com uma fala com o bispo que nós estávamos nos reunindo ali, conversando, e ele falou que o desejo é de formar uma igreja inteligente, uma igreja racional. E para você ser uma igreja inteligente, uma igreja racional, você precisa estar firmado na palavra. Você precisa estar alimentado na palavra e, de fato, nós temos sido alimentados diariamente pela palavra do Espírito Santo de Deus. Eu confesso que tem muitas igrejas que são relevantes para o reino. Tem muitas igrejas que trabalham para tal coisa. Mas também, pastor Daniel, nós vemos que tem muita igreja que simplesmente dão coisas para os seus membros, que são coisas que é vergonhoso. O alimento fraco, pastor Iratã. E aí eu entro na pergunta do Bill Hybels, que tipo de igreja nós estamos nos tornando? Onde o amor ele tem se esfriado. Não existe mais o cuidado com a santa doutrina, o ensinamento da palavra do Senhor. Nós estamos mais ou menos como no Velho Testamento, ali aqueles profetas do tempo de Jeremias, que profetizavam ao seu bel prazer. Qual é a motivação, como o bispo disse aqui, de muitas das vezes reabrir um templo? Eu não estou aqui para julgar. Mas será que tem a motivação de reino, a motivação de cuidado, a motivação de acolher, a motivação de cuidar? Porque nós sabemos que nós temos que amar acima de todas as coisas essas pessoas que estão passando por dificuldade neste momento. Mas também entendemos que quando as obras já não são linkadas mais ao amor de Cristo, mas sim ao próprio benefício, uma igreja que não é mais cristocêntrica, mas que se torna somente uma associação filantrópica. Conheço algumas, querido. Aonde a obra é feita, ok, nada contra. Mas quando não há o amor de Cristo, querido, não há mais nada. Sabe por que nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro, querido, aleluia. E quando o texto vem dizer que Ele nos amou primeiro, é porque Ele estava nos ensinando a amar acima de todas as coisas. Eu acho interessante, porque de todos os mandamentos vem Jesus Cristo e resume em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo ele vem resumir tudo isso em duas frases, em 2 mandamentos, se melhor assim você entender. Onde tinha não matarás, não adulterarás, não falar falso anúncio contra o seu irmão. E ele vem em resumo em 2 dizendo, olha, amarás a Deus acima de todas as coisas. E quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu já não quero mais pecar contra Deus. Amar o teu próximo contra ti mesmo, eu já não quero levantar calúnia contra o meu próximo. Eu quero amar, eu quero acolher.
Sabe o que nós precisamos, querido? Nós precisamos viver um avivamento da parte de Deus, mas não é um avivamento de movimento, não. Não é um avivamento de você sair rodopiando, pulando, chorar, cair, falar em línguas e amanhã você continuar da mesma forma. Nós precisamos voltar ao início de tudo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar àquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E aí entra um livro muito interessante que eu estou lendo, que é o Avivamento do País de Gales, onde o autor ele vem dizer o seguinte: no avivamento do País de Gales não houve curas ou milagres. Presta atenção nisso. Não houve curas ou milagres. Não aconteceu nenhuma transformação de água em vinho. Mas houve uma transformação mais sutil, porém tremenda e sobrenatural. O autor ele vem dizer que pessoas viciadas pararam de alimentar os seus vícios, foram libertas e os gastos que elas tinham com seus vícios, elas passaram a doar roupas e alimentos para as pessoas carentes. Olha que louco isso. O livro continua dizendo que as pessoas estavam procurando os seus credores de antigamente para pagar as suas dívidas antigas. Sabe por quê? O avivamento ele começa de dentro para fora, querido. E aí aquilo que te afasta de Deus, o avivamento ele te arranca para que você possa te aproximar mais de Deus. O avivamento ele te conserta. Amém. Um batismo de honestidade, perdão, um batismo de reconciliação aconteceu naquele povo. Para você ter uma ideia, nos tribunais de justiça, às vezes não haviam casos para ser julgados. Olha que louco que o poder de Deus pode fazer numa cidade, numa nação. A polícia, para você ter uma ideia, ficava ociosa, porque não tinha crimes para eles investigarem. E aí a polícia passou a formar um quarteto para cantar as igrejas e adorar ao Senhor, de tamanha relevância que foi o avivamento daquele povo. Eu concluo a minha fala dizendo que o avivamento de uma igreja, ela não tem que ser de movimento, querido, mas tem que ser um movimento de transformação dentro de você. Qual é o avivamento que você tem buscado? Que igreja você tem se tornado? Eu termino minha fala com uma pergunta de Bill Hybels: qual é a igreja mais importante do mundo? E eu respondo para você: é a igreja que Deus tem edificado dentro de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É você, tá? Então, vai lá que você vai falar de igreja também, Dani. Graça e paz, comunidade. Vamos continuar falando sobre igreja. Quero ler aqui um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 20 ao 27. Diz assim a palavra: certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu... Vê se está até o 27, eu já estava passando aqui. Eu quero continuar falando sobre igreja. Bacana demais essa fala do bispo e do Shell, vai entrar. Eu estava vibrando aqui, interiormente falando, porque é muito do que eu pensei. Eu quero pensar com vocês sobre uma igreja melhor.
Muitos fazem muitas críticas à igreja, o que falta na igreja, o que precisa na igreja. Muitos ousam criticar a pregação da igreja, a ministração dos pastores, não conhecem nada de louvor e querem fazer crítica ao ministério de louvor. Na verdade, na bem da verdade, um amigo meu sempre disse assim: você quer ser criticado? Faça alguma coisa. Porque só não recebe crítica quem não faz nada. E eu tive pensando sobre esse contexto de igreja, sobre tudo que eu já vivi na igreja. Como é difícil você lidar com essas críticas, sobretudo de pessoas que não fazem nada na igreja. As pessoas criticam a igreja e apontam necessidades, faltas da igreja, mas elas não querem fazer nada pela igreja. Quando Paulo vai escrever a igreja de Coríntios, ele vai falar sobre essa analogia, sobre o corpo, comparando o corpo com a igreja, e aí dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. E ele vai falar sobre os membros, né? Ele vai falar sobre a maneira que a gente lida com os membros, a gente dá honra àqueles que não merecem tanta honra, e a gente não valoriza aqueles que realmente são essenciais. A gente troca, a gente inverte os valores. E aí o texto vai dizer que Jesus colocou, né, que Deus colocou cada um dessa maneira, à medida que não haja divisão no corpo, não se destaque muito um e se esqueça do outro. E eu quero pensar com vocês sobre uma igreja melhor. Eu olho para esse texto e vejo o pastor Michel, que para eu pensar sobre uma igreja melhor, eu preciso descobrir a importância que eu tenho dentro dessa igreja. Ao invés de você ficar fazendo crítica, procure descobrir o valor, a importância que você tem nesse corpo. A importância e o valor que você tem dentro dessa coletividade. Eu acredito, irmãos, que cada um de nós temos algo a oferecer. Uns mais, outros menos. Uns mais agraciados com dons e outros menos, mas não há um sequer que não tenha nada para oferecer. E eu acho muito bacana essa colocação do Paulo, que ele vai dizer assim: olha, aqueles que não tem lá aquela relevância, não tem lá aquela importância, eles são necessários. Eles são necessários. Paulo vai falar sobre uma harmonia do corpo, tanto na questão da honra, quanto na questão do fracasso, da dificuldade, né, de uma suposta, vamos colocar aqui a palavra força de expressão, de uma derrota. Se como a gente fala no futebol, ninguém perde sozinho, porque o futebol ele é um esporte coletivo. Então não existe um perdedor, existe uma equipe que perdeu. Não importa se a falha foi do goleiro, se a falha foi do zagueiro, a equipe perdeu. Mas também quando a gente ganha, o centroavante vai lá e faz o gol, quem ganhou foi o time, não foi o centroavante. No corpo de Cristo também é da mesma maneira. Quando nós ganhamos, todos ganham. Mas também quando a gente perde, todos perdem de alguma maneira. Uns vai perder mais, outros menos, mas alguém vai perder. Todos vão perder, na verdade. E aí quando eu olho para esse texto, eu começo a pensar sobre o valor e a importância, e aí você tem que descobrir isso, porque tem gente, bispo, que está aí esperando que o líder, né, aponte nela e diga: não, você tem esse talento, você tem essa capacidade, não, você pode fazer isso. O corpo de Cristo, você está inserido nele, você faz parte dele, então você tem uma importância, você tem uma finalidade nesse corpo, e para que esse corpo funcione perfeitamente, você precisa funcionar. Ainda que você esteja enquadrado naquele membro que o apóstolo Paulo vai dizer assim, aquele lá, mas de menor importância. Ainda que o corpo, vamos fazer essa comparação, ainda que a igreja não olhe para você e veja você como um membro tão importante, mas você tem a sua importância, você tem o seu valor e você precisa descobrir esse valor. Você precisa descobrir essa importância. Aí você vai migrar, você vai sair do campo da crítica e você vai descobrir que você é parte dessa necessidade. Que essa necessidade existe porque você ainda não está fazendo algo para que ela deixe de existir. Que essa mudança que você identificou, que você entendeu que precisa acontecer, ela vai começar com você. Porque você é importante nesse processo.
Eu quero trazer essa palavra para o teu coração. Você que está aí à margem da igreja, você que está aí nesta condição dessa igreja que mais dificulta do que facilita. Você precisa descobrir o seu valor, porque quando você começar a funcionar, quando o teu valor começar a ser exercido no corpo de Cristo, o corpo de Cristo vai funcionar melhor com você. E em segundo lugar, eu quero pensar com vocês sobre uma igreja melhor. Para que a igreja ela melhore, eu preciso fazer algo por ela. Tem muita gente esperando que a igreja melhore aqui, melhore acolá, que a igreja faça isso, que a igreja faça aquilo. Quantas vezes durante a minha vida, não, a gente precisa mudar a estratégia, não, a gente precisa fazer isso, não, a gente precisa fazer aquilo. E quantas vezes nós fizemos tantas coisas para que a igreja melhorasse, para que a igreja crescesse, para que a igreja produzisse, para que a igreja saísse daquele marasmo. E quer saber de uma coisa? Muitas vezes nós trabalhamos pra caramba e nada mais aconteceu. Nada aconteceu. Nada mudou. Isso mesmo. Porque as pessoas não estavam dispostas a mudar. Porque as pessoas não estavam dispostas a fazer alguma coisa para que a mudança acontecesse. Era 1, 2, 3 que queriam que a mudança acontecesse, que faziam um esforço físico, que trabalhavam para essa mudança acontecer. A grande maioria estava como espectador esperando a mudança acontecer. Você quer uma igreja melhor? Faça alguma coisa por ela. Pergunte a você mesmo o que eu posso oferecer para que a minha igreja melhore. O que eu posso dar? Qual a minha contribuição para que a minha igreja melhore? Qualquer área que você identificou que a sua igreja ela é deficiente, ela é carente, ela precisa melhorar. Jesus morreu pela igreja, Jesus morreu pelo pecador, e eu acho fantástico, essa é a ideia que eu tenho, meus queridos, da morte de Jesus. Jesus não só morreu para nos salvar, mas também Ele morreu para que nós fôssemos aperfeiçoados, para que nós saíssemos de uma condição limitada e começássemos a andar no campo da ilimitação, romper barreiras, vencer obstáculos, quebrar paradigmas. Jesus também morreu para que a igreja ela fosse a melhor possível. O apóstolo Paulo, ele vai dizer nesse texto, no versículo 20, é certo que há muitos membros, mas há um só corpo. Não importa em que lugar do corpo você está, você é corpo. Você é corpo. E ele vai fechar, eu quero fechar minha fala, no versículo de número 27, ele vai dizer, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo. Muito embora você esteja aí à margem do corpo, você precisa entender que dentro dessa individualidade, você não deixa de ser membro do corpo. Eu costumo dizer que no corpo, qualquer parte do corpo é importante. Eu quero fechar minha fala com um exemplo, talvez você diga assim, não tem nada a ver com o que ele está falando, mas eu quero falar sobre a Fórmula 1. A Fórmula 1, ela se define por um detalhe chamado aerodinâmica. A composição dos carros é a mesma, o peso do carro é o mesmo, os pneus são os mesmos, eles têm que usar tudo a mesma coisa, mas o ajuste aerodinâmico faz a diferença, e aquele carro se destaca por ganhar milésimos, centésimos, ele pode ganhar uma corrida. Permita-se ser ajustado dentro desse corpo, ainda que seja um ajuste que parece que é simples, mas ele vai fazer uma enorme diferença no corpo. Um ajuste aerodinâmico faz com que o corpo alcance o seu objetivo, faça com que o corpo caminhe com a maior velocidade, de tal maneira que ele alcance o seu objetivo, que é a vitória. Deus abençoe. Amém. A galera está inspirada, viu? Tudo isso. O pessoal está inspirado aqui. Vamos lá. Bom, graças e paz a todos. Eu quero só dar uma continuada aqui no que eu estava falando. Eu estava preocupado aqui de dar uma destoada no negócio, mas Deus é muito legal, né, cara? Muita gente boa. Ele ajuda nós. Eu quero ler um texto aqui e fazer uma conjectura com você sobre esse tempo que a gente está vivendo e sobre nosso comportamento mediante esse momento, né? E falar um pouquinho também
continuar aqui sobre esse ajuste que nós estamos passando sobre a nossa vida, né? Livro de Deuteronômio, o capítulo 32 e o verso 10, vai dizer assim, verso 11: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, leva-os sobre elas, assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Não havia com eles Deus estranho. Isso aqui me abençoa demais, porque a gente vê a preocupação de Deus com a sua formação de igreja, né? A gente vê um Deus preocupado com o andamento e a formação do nosso caráter como cristãos, né? Tem uma nota da ciência que fala sobre o comportamento da águia com os seus filhotes. E quando Deus ele vai usar esse exemplo, isso aqui é poderoso, porque a águia ela precisa lutar e criar uma característica única nos seus filhotes para que eles se tornem iguais a elas, né? E dentro do ninho existe um tempo ali que eles precisam passar dentro daquele ninho. E isso aqui me abençoa demais, vendo essa fala de ajuste que o pastor Iratan falou. Eu quero fazer uma conjectura sobre esse texto com o episódio da vida de Davi, né? Você vai ver que a ciência vai dizer que a águia ela é muito protetora. Ela protege os seus filhos, ela alimenta e ela gera força neles. Só que essa proteção e essa alimentação, ela tem um tempo e um período determinado. Existe um momento que eles vão ficar ali dentro do ambiente, do ninho, mas existe um momento também que vai começar os ajustes do ninho. E dentro desses ajustes do ninho, vai dizer que quando chega uma certa fase de crescimento dos seus filhotes, ela com o seu bico começa a virar os espinhos que outrora era para espantar os predadores, para que eles não chegassem até o ninho para atacar os seus filhotes. Agora ela vira para dentro do ninho para causar incômodo para os filhotes que estão dentro do ninho. Pegou a visão? Peguei. E esse incômodo faz com que haja desconforto para que eles até venham dormir. Ou seja, não é tempo de dormir, é tempo de crescimento. É um momento em que o Senhor está ajustando a sua igreja para um tempo de crescimento. E sabe o que eu vejo nisso, pastor Iratan? Que chega um momento, cara, que a minha visão a partir do ninho, eu crio uma ideia de igreja, eu crio uma ideia de mundo a partir do ninho em que eu estou, que não é o tipo de igreja que Deus quer formar em mim. Aí é que está o grande segredo, porque quando as coisas começam a incomodar, é um momento de crescimento, é um momento em que alguma coisa incomoda, é o momento dos ajustes, os desconfortos eles vêm, porque é o lugar, é o momento em que Deus está te incomodando para que você caminhe em direção ao propósito que Ele quer, para que você vá em direção ao propósito da bênção, para que você realmente seja o reflexo de Cristo. Eu fico olhando para isso aqui, cara, e eu entendo muita coisa que aconteceu lá na casa do Jessé. Não é? Você vai ver um menino que ele já não está mais dentro do ninho. Por quê? Pessoas relevantes e que Deus ele quer levantar poderosamente não fica dormindo em ninho. O compromisso de quem tem uma ideia em Deus e Deus realmente quer levantar essa pessoa de uma maneira poderosa. Deixa eu ministrar uma palavra aqui sobre você. Eu não sei os desconfortos que você está vivendo nesse tempo. Eu não sei quais dores estão trazendo sobre a sua vida, mas eu tenho uma palavra profética para você. É Deus te movendo para o propósito. É Deus gerando desconforto para que você saia em direção ao propósito. Dentro do ninho, você vai ser alimentado, você vai ser protegido. Mas fora do ninho, você vai descobrir coisas em Deus que a proteção não deu conta de te ensinar. A proteção do ninho não vai ensinar aquele que já deixou o ninho. Existem coisas no pasto onde ninguém te vê. Existem coisas fora da mesa onde você não está. Existem coisas fora do lugar onde a alimentação é feita imediata para você.
que Deus quer te mostrar e forjar você de uma maneira poderosa para que você entenda o seu grau de importância no ninho. Você conseguiu entender isso aqui? Tá forte isso aí, poderoso. Às vezes precisa virar um espinho para dentro do ninho para que a gente se incomode com alguma coisa e vá buscar alternativas, porque é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele não quer uma igreja, pastor Iratã, que veja um reino a partir do ninho em que ele está estabelecido. É o momento da gente começar a aprender com Deus agora, fora do ninho. O Davi, cara, ele aprendeu tanta coisa em Deus, principalmente sobre proteção de Deus, que o ninho não ensinou para ele. Bendito seja Jessé, no dia que desprezou esse menino. Porque o desprezo do Jessé ativou a proteção de Deus sobre ele. A Bíblia vai dizer, pode uma mãe se esquecer, agora eu estou pegando lá aqui, pode a mãe se esquecer do filho, mas o Senhor, todo desprezo ativa a proteção de Deus sobre você. E a proteção de Deus, ela vem linkada com estratégia. Por que estratégia, cara? Porque dentro de casa não ia vir leão e não ia vir urso. Aonde que ia vir? Os desafios era fora do ninho. Eita glória, vai pegar fogo. Fora do ninho existem desafios, cara, que você precisa entender. Deixa eu falar uma coisa aqui para você aí que está na sua casa agora, sobre os desafios que você acha que não vai vencer em Deus. Deus te colocou nesse desafio e automaticamente Ele derramou sobre você a proteção e estratégia. A Bíblia vai dizer que quando vem o leão e o urso, cara, o Davi, quem sabe ele ficou com medo, porque todo homem prudente ele tem medo, mas no medo do ser humano, quando ele está fora do ninho, ativa a proteção de Deus, e junto com a proteção de Deus ele recebe a força, mas não é a mesma força que ele tinha no ninho, é uma força diferente, é uma força tomada de estratégia. Davi recebeu coisas fora do ninho que jamais ele receberia lá. Eu estou falando para pessoas aqui que estão entendendo o que eu estou falando. Talvez Deus agora virou os espinhos para dentro do ninho, para a gente se manter um pouco fora, porque a hora que a gente voltar, meu irmão, a hora que a gente voltar, cara, não vai ter Golias, não vai ter nada que vai parar na nossa frente. Eu lembro que eu era um menino muito encrenqueiro na escola, cara. Eu arrumava confusão à toa, eu era do time do mal, eu era o cara que sentava na última cadeira, cara, porque eu era da perturbação. E, cara, e todas as vezes que eu arrumava uma confusão, eu tinha o meu irmão era mais novo que eu, mas ele cresceu mais do que eu e ele ficou mais alto. Até hoje ele é mais alto que eu, então todo mundo diz que o meu irmão é mais velho que eu. Eu arrumava briga e quem resolvia as brigas pra mim? Meu irmão. Sabe o que eu entendo com isso, o pastor Michel? Que Davi não tinha medo nenhum também de entrar em batalhas, porque ele sabia quem era que estava com ele para resolver a treta dele, cara. E aí, quando a gente está fora do ninho, não é o papai, não é a mamãe que vai me socorrer. Ativou alguma coisa diferente em mim, cara. Nesse tempo, Deus não quer meninos mimados que vivem dentro de ninho. Deus, ele quer uma igreja relevante. Deus, ele quer uma igreja que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, cara. E sabe como é que funciona isso? Quando a gente aprende a lidar com aquilo que está lá fora. Eu vou te dizer uma coisa. Os espinhos ainda estão dentro e eles não vão te manter no ninho. Quem vai te ensinar é o pasto aonde ninguém te vê. E sabe o que é legal de estar fora do ninho? Você não vai ter plateia para te aplaudir. É só você e Jesus lá, cara. E quando você voltar, você vai ver o quanto você cresceu. Deixa eu liberar uma palavra aqui para a sua semana. Fica tranquilo. Maior é aquele que está com você. Aquele que virou os espinhos para dentro do ninho é o mesmo que está ativando a proteção divina sobre você. Você não vai se perder, sua casa não vai se perder,
maior é aquele que está andando com a gente. Amém. Amém. Rapaziada inspirada hoje aqui, hein? Posso fazer uma colocação em cima do que o Dani falou, bispo? Uma vez, Dani, olha só, galera, eu fui fazer um trabalho, era uma ministração e que eu queria usar o exemplo da águia, como você usou. Isso que você falou do ninho é verdade. Mas tem mais um outro detalhe. Vocês sabem que a águia só faz ninho em montanhas, em lugares altos. É uma estratégia. O que acontece? Quando a águia gera esse incômodo no ninho, Dani, e o filhote águia ainda assim luta com o desconforto, quer permanecer no ninho, porque ele quer ser alimentadinho ali, ele não quer fazer esforço, sabe o que ela faz? Pega ele e empurra o despenhadeiro abaixo. Parece loucura uma mãe fazer isso com o filhote, né? E em alguns casos, eles, por instinto de sobrevivência, voam e vão embora. Outros não, se arrebenta, ela vai lá, pega de novo, traz no ninho e faz a mesma coisa. E repete até eles saírem. Zerou? Zerou. Interessante essa fala unificada dos dois lados, é porque tem situações que a gente desconhece a nossa capacidade, né? A mãe joga o filhote do ninho porque ele não sabe a capacidade que ele tem, mas a mãe sabe. Deus sabe a sua capacidade. E Deus sabe o quanto você suporta. Vamos cantar ainda mais um? Eu vou orar, vocês se preparam para cantar e a gente vai cantar. Eita. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra, Pai, que veio do seu trono para os nossos corações. Como fomos ministrados nesse dia de hoje. Mas que essa palavra, Senhor, não atue apenas na nossa pele, nas nossas emoções, Senhor, mas que ela possa atuar dentro dos nossos corações, nos dando entendimento, sabedoria e compreensão, ó Deus, daquilo que Tu quer para nós. Eu quero nesse momento apresentar cada vida, cada lar, cada família, ó Deus. Queremos lançar uma palavra profética de bênção, de vida, de restauração, de restituição, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, Senhor. Que aqueles que estão orando juntamente comigo nesse momento, ó Deus, que estão passando por desafios, que estão passando pelo abandono, que estão passando, ó Pai, pelo esquecimento, Senhor, que estão enfrentando dificuldades, Senhor, sejam consolados pelo Teu Espírito nesse momento, Senhor. E que em nome de Jesus, ó Pai, Tu possa nos dar um bom futuro, uma boa semana, guardados em Ti, ó Pai, protegidos, ó Deus, debaixo das Suas asas, Senhor, visitando também aqueles que estão enfermos, passando por dificuldade, por necessidades, ó Deus, que Tu possa, ó Pai, também nos aperfeiçoar como igreja, para que nós possamos alcançar, ó Deus, muito mais pessoas, ó Deus, para acolher essas pessoas de forma digna, de forma amorosa, Senhor, em nome de Jesus. Cremos, ó Deus, numa semana de providência, numa semana de vitória, numa semana de vida, numa semana de libertação, numa semana de paz e equilíbrio, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que amanhã, quando seus filhos chegarem aos locais de trabalho, ou seja em casa, ou seja na rua, que se depararem com pessoas extremamente desesperançadas, estressadas, que eles possam sentir o toque da graça, ó Pai, o equilíbrio do Espírito, Senhor, mostrando a diferença que vale a pena esperar em Ti e confiar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços. Aqui não dá não. Para e pega em sol. Vamos em sol? Para aí, Shell. O que você deixou de tocar em dor, Shell? Sol. Daquele que nunca Me deixou. Tá bem arrumado aqui. É por mim, cara. Agora vai. Você vai editar? Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Tá baixo isso aí. Aqui tá bom agora, bem bom. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Faz essa primeira ideia. Me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 E cai. Cai tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E cai em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E cai em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E cai em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. E caio de novo. E caio de novo em tuas mãos, Senhor. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pessoal, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Amanhã nós temos devocional às 9h55 da noite. Espero você, 15 minutos de devocional.
para abençoar a sua vida. Obrigado por você estar aqui conosco até esse momento. Que Deus abençoe você. Os pastores vão se despedir também. Tá? Deus abençoe, uma excelente semana e guarde isso no seu coração. Uma igreja melhor começa com você. Amém. Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um êxito fora do ninho. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Tenham uma boa semana. Bispo, posso fazer um agradecimento? Pode. Opa, faz aí. Quero agradecer a galera que teve sexta-feira lá no evangelismo. Foi top, né, A Tiago? galera foi em peso. Tinha cerca ali de 18 pessoas. Cara, fiquei muito feliz. Nós podemos ver a mão de Deus ali naquele lugar. Então, você que ainda não faz parte do evangelismo, depois você chama a Bel aí, pode ser no Vai ter Instagram. mais? Vai ter mais? Vai ter mais. Legal. E aí depois eu quero conversar com o senhor aí, que a gente tem uns projetos aí. O senhor. O senhor, queremos chamou fazer- até de senhor. Nós vamos fazer, se ele permitir, umas reuniões no Zoom aí com a galera do evangelismo. Já Nós tá vamos liberado. botar isso aí pra rodar. Já tá liberado. Aí, ó, então eu já falei ao vivo já pra ele não falar não. Eu não sou o âncora mais, entendeu? Né? Então, assim, querido, você que não está participando ainda, nós vamos fazer algumas reuniões no Zoom sobre o evangelismo, onde você vai ter um direcionamento, oração, tá? E, então, você que não faz parte, chama a Isabel aí, para colocar o seu nome no grupo aí, depois eu vou conversar com o bispo sobre essa questão do Zoom. Legal. Mas você vai estar interagindo aí pelo menos uma vez por semana, a gente vai ter uma reunião no Zoom para poder firmar isso e sair para a rua nesse evangelismo Muito bom, hein, já pastor? junto e misturado. Deus abençoe, boa semana, quero mandar um abraço pro Arthur. Arthur estava lá no evangelismo e me procurou. Arthur, um beijo, viu? Ó, Deus te abençoe. O Arthur é fã dele? É teu fã, o Arthur? Legal. Ele é fã de Jesus Cristo, mas Isso ele aí. admira nós aqui. Nossa. Comunidade, antes da gente encerrar, vamos fazer uma oração aqui? Nós vamos fazer uma oração pelo Cezinha. Cezinha vai entrar numa cirurgia muito difícil amanhã. Ele vai fazer uma cirurgia, mas nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. Cezinha é o marido da Aline, pai do Cadu. Cezinha é um guerreiro, né? Cezinha é guerreiro, né? Cezinha é um guerreiro. E aí eu gostaria que o pastor Michel fizesse essa oração, para que Deus tome conta aí, Deus está no controle de tudo, que saia tudo bem. Vamos orar pelo Cezinha. Senhor Deus eterno Pai, Senhor, nós queremos colocar agora a vida do teu filho nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha direcionar estes médicos, Pai. Sabemos que a vitória já é do seu filho, Pai. Por isso nós profetizamos e pedimos, usa a mão daqueles médicos, para que saia tudo de acordo com a tua vontade e o teu querer. Pai, como igreja agora nós pedimos, guarda a vida do Cezinha, abençoa o teu filho, Pai, livra de todo mal e que essa cirurgia possa ser bem sucedida e que ele possa, Senhor, contar o testemunho daquilo que o Senhor tem feito sobre a vida dele. Pai, nós abençoamos a vida do Cezinha, nós abençoamos também a vida da família dele, Pai. Abençoa a esposa, o filho, pelo poder do teu santo nome. Nós como igreja nos levantamos, Senhor, para orar pelo teu filho e clamarmos por ele, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Deus abençoe, vai dar tudo certo, viu, Cezinha? Ó, beijo no coração aí de toda a comunidade. Amanhã a gente se vê. Segue a gente, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Tamo por aí, liberando palavra. Ajude, compartilhando, curtindo. Deus abençoe sua vida e até amanhã. Beijo no coração.